Então, pessoal, no vídeo que eu quero trazer para vocês agora é sobre a função zeta de Riemann nos inteiros não negativos. Então, lembrando quem é a função zeta de Riemann, função zeta de S é o somatório sobre os n's iguais a 1 a infinito de 1 sobre n elevado a s. E isso é igual a 1 mais 1 sobre 2 elevado a s, mais 1 sobre 3 elevado a s, mais 1 sobre 4 elevado a s, mas assim por diante. Muito se tem estudado sobre o valor da função zeta nos inteiros. Por exemplo, calcular o valor zeta de 2, que é a soma do inverso dos quadrados, né? Soma de 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, mais assim por diante. Isso aqui é um teorema clássico de Euler, que isso soma π quadrado sobre 6, certo? E um problema clássico é determinar se o valor da função zeta nos inteiros não negativos são números irracionais. Então, por exemplo, o valor zeta de 3, provar que ele é irracional, é um teorema recente dos anos 70, né, do Aperry. Então, nota, por exemplo, que o valor zeta de 2 igual a π quadrado sobre 6 é irracional porque π é irracional. Mas o fato é que assim que a gente tem uma fórmula fechada para o valor zeta de 2, uma constante, né, π quadrado sobre 6, por exemplo, a gente não tem uma fórmula fechada para o valor zeta de 3. Então foi um problema muito, muito difícil de ser realizado em provar que zeta de 3 é irracional. Persistiu por longo tempo. E nos dias de hoje, é um problema em aberto determinar se o valor da função zeta nos números ímpares, zeta de 5, zeta 7, etc., zeta 2m mais 1 são irracionais. Então esse é um problema em aberto, determinar que esses números são irracionais. Mas quando a gente olha a função zeta nos inteiros pares, zeta de 2k, a gente tem uma fórmula fechada para os valores da função zeta nos inteiros pares. Então, zeta nos inteiros pares é igual a menos 1 elevado a k menos 1. Nota o seguinte, ó, o valor zeta 2k é sempre um número positivo, então esse menos 1 aqui ele é artificial. Porque o valor zeta de 2k sempre vai ser um número positivo. Já já vou explicar o porquê desse sinal de menos. Então, zeta de 2k é menos 1 elevado a k menos 1, vezes 2 elevado a 2k menos 1, vezes π a 2k, vezes b2k sobre 2k fatorial, onde bk é o késimo número de Bernoulli. Então, se vocês lembram de vídeos passados, a gente definiu os números de Bernoulli, certo? E os números de Bernoulli, às vezes eles têm sinal positivo, às vezes eles têm sinal negativo. Então, esse menos 1 elevado a k menos 1 aqui da fórmula de zeta de 2k é para compensar esse fato, porque zeta de 2k é sempre positivo, certo? Então, segue que os valores zeta nos números pares são sempre números irracionais. E determinar se a função zeta nos números ímpares são irracionais é um problema em aberto. Só se sabe até agora que o zeta de 3 é irracional. Então a gente vai provar esse teorema, vai calcular o zeta nos números pares. Então só aqui um primeiro exemplo. Então, como a gente já viu antes, zeta de 2 é igual a π quadrado sobre 6. E zeta de 4 é igual a π a 4 sobre 90. Então a gente tem uma fórmula fechada para a função zeta nos números pares. E assim, segundo essa fórmula, a gente pode calcular o zeta de 6, o zeta de 8 e assim por diante, segundo essa fórmula entre a função zeta, π e os números de Bernoulli. Então, como que a gente prova esse resultado? Então, a prova vem de uma observação muito interessante, que é a seguinte, ó. As funções bk, polinômio de Bernoulli, késimo polinômio de Bernoulli na parte fracionária de x, são periódicas de período 1.
Então é natural considerar a expansão em série de Fourier desses polinômios periódicos. Então eu vou fazer uma breve revisão do que são as séries de Fourier. Não, o nosso objetivo nesse curso não é fazer a teoria das séries de Fourier, mas é usar tudo que se sabe sobre série de Fourier. Então aqui eu vou introduzir uma notação, seja E de mx igual a exponencial de 2πmx, certo? Então, um teorema importante sobre séries de Fourier é o seguinte, ó. Seja f uma função periódica de período 1 e de variação limitada. Função de variação limitada eu defini no vídeo anterior, que era na construção da integral de Riemann-Stieltjes, que a gente precisava definir o que era uma função de variação limitada. Então, seja f periódica de período 1 de variação limitada em uma vizinhança de x. Então, limite, quando n tende a infinito, do somatório sobre os inteiros entre menos n e n, de f chapéu m, e elevado a mx, é igual a 1 meio, f de x mais, menos f de x menos, onde f chapéu de m é a transformada de Fourier, certo? É igual a integral de 0 a 1, é o coeficiente de Fourier não transformado, f de x e menos mx dx, f de x mais é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h, e f de x menos aqui quando h tende a zero mais. E aqui f de x menos é o limite quando h tende a zero menos da f de x mais h. Então vamos lembrar qual é a definição dos polinômios de Bernoulli. Então, lembrando,
Então, lembrando que os polinômios de Bernoulli têm as seguintes propriedades. O B0 de x é igual a 1. A derivada do késimo polinômio de Bernoulli é igual a k vezes bk menos 1 de x. K maior é igual do que 1. E C é a integral de 0 até 1 de bk de x dx é igual a 0, se k maior ou igual do que 1. Então, olha só. Da terceira propriedade C, a gente tira que 0 é igual a integral de 0 até 1 de bk de x dx, mas isso pela propriedade B, isso é igual a bk mais 1 sobre k mais 1 de x aplicado de 0 a 1, e isso é igual a 1 sobre k mais 1, bk mais 1 de 1, menos bk mais 1 de 0. Então, isso implica que bk de 0 é igual a bk de 1, se k maior ou igual do que 2. Agora nota o seguinte, ó. B chapéu k de 0 vai ser igual a integral de 0 até 1 de bk de x. Ó, qual é a definição do termo chapéu? É a integral de f de x vezes a exponencial de menos mx dx. Então, vezes e menos 0x dx, que é igual à integral de 0 a 1 de bk de x dx, e isso é igual a 0, pela propriedade C dos polinômios de Bernoulli. Agora vamos calcular o bk chapéu no inteiro m. Então, isso é igual à integral de 0 a 1 de bk de x e a menos mx dx. E agora, como que a gente faz para calcular essa integral? Então, a gente vai calcular essa integral por partes. Então, vamos dizer que u é igual a bk de x du é igual a bk' de x dx, ou seja, é igual a kbk menos 1 de x, pelas propriedades, segunda propriedade dos polinômios de Bernoulli. dv é igual a exponencial de menos mx e a menos mx. Então, o nosso v vai ser igual a primitiva de e elevado a menos mx, que vai ser e a menos mx sobre menos 2πm. Certo? Lembrando quem que é em de x, ó. Em de x, cadê ele? Tá aqui a nossa definição, ó. E elevado a mx é igual a e elevado a 2πmx. Então, integrar isso é fácil. Certo? Integral da exponencial de uma constante vezes x. Exponencial de uma constante vezes x. Então, essa nossa integral aqui, fazendo
UV menos integral de VDU, ó, para calcular o V. Não sei o que está acontecendo aqui, ele está processando alguma coisa. Então, para calcular a integral de BK de x elevado a menos mx, então, BK, chapéu, M, vai ser igual ao V, aplicado de 0 a 1, menos a integral de VD1, que vai ficar mais 1 sobre 2πm, integral de BK' de x e a menos mx dx, integral de 0 a 1. Certo? Que vai ficar igual, ó, o V aplicado nos extremos 0 a 1, a gente acabou de ver aqui, ó, a gente acabou de ver que BK de 0 é igual a BK de 1. Então, o V aplicado nos extremos 0 a 1 dá 0. Então, essa integral dá 1 sobre 2πm K vezes B chapéu K menos 1 de M. Certo? Porque meu BK' aqui eu vou substituir por K vezes BK menos 1, que é a propriedade do polinômio de Bernoulli. E aí eu vou terminar com o coeficiente de Fourier K menos 1 de M. Então eu tenho uma fórmula de recursão entre BK chapéu e BK menos 1 chapéu. E essa fórmula de recursão é a seguinte, ó. BK chapéu de M é igual a 1 sobre 2πm AK menos 1 K fatorial vezes B chapéu 1 M. Deixa eu excluir esse quadradinho que ele não ficou bom. Então eu acabo tendo essa forma de recursão. Então tudo que eu preciso agora é calcular o B1 chapéu de M. Então se M é diferente de 0, B chapéu 1 de M vai ser a integral de 0 a 1 de x menos meio e a menos mx dx. E isso vai ser igual à integral de 0 a 1 de x e a menos mx dx. Certo? Porque meio vezes a exponencial de menos mx, essa integral vai dar zero. Então a gente fica só com a integral de x elevado a menos mx. Então essa integral aqui é fácil de calcular, a gente calcula ela por partes. Isso dá menos 1 sobre 2πm. Então agora a gente fechou a nossa fórmula para o B chapéu K de M.
Então, B chapéu K de M é igual a menos K fatorial vezes 2πm elevado a K. Então, logo, a gente conclui o seguinte, ó. Usando o teorema de séries de Fourier, a gente tem que o BK da parte fracionária de x é igual a menos 1 K fatorial sobre 2π elevado a K limite quando n tende a infinito do somatório de m igual a menos n até n, m diferente de zero, de e elevado a mx sobre o número complexo i elevado a k vezes m elevado a k. Isso se k maior ou igual do que 2. Então, fazendo x igual a zero nessa fórmula, e k trocando por 2k, então quem que era o késimo número de Bernoulli? Era o polinômio de Bernoulli no ponto zero. Então o lado esquerdo da equação ali de cima vai ficar igual a B2k. B2k vai ficar igual a 2k fatorial sobre 2 a 2k, π a 2k, menos 1 sobre i a 2k, somatório de m indo de menos infinito a mais infinito, m diferente de zero, de 1 sobre m a 2k. Mas isso aqui, somatório de 1 sobre m a 2k, é exatamente a função zeta no ponto 2k. Então isso é igual a 2k fatorial vezes menos 1 vezes menos 1ak, que é igual a i a 2k, vezes 2 a 2k, π a 2k, vezes 2, porque eu estou somando de m igual a menos infinito a infinito, certo? Então aqui eu contabilizo duas vezes a soma de m igual a 1 infinito, duas vezes zeta de 2k. Então, isolando o zeta de 2k nessa equação, a gente chega que zeta de 2k é igual a b2k vezes 2 a 2k menos 1, π a 2k, menos 1, ak mais 1, sobre 2k fatorial. E isso conclui a nossa demonstração.